Boa tarde. É quinta-feira e são 5 horas e cá estou eu para mais um live de Facebook. E como prometido esta quinta-feira o tema é o quarto P. O quarto P do Martin, de Kotler, pelo menos na minha interpretação. Este P é de placement, é o P de placement que eu traduzo para português como ponto de distribuição. Em português do Brasil, utilizam a praça, que vai dar o mesmo. Acho eu que é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Mas antes de avançarmos com a matéria, chamemos-lhe assim, eu queria falar de algumas coisas. Relembrar que esta é a quarta sessão dos P's de Kotler aplicados ao marketing. A primeira sessão, podem ver todos os vídeos antigos no meu canal de YouTube. Está lá numa lista que é quinta às 5, obviamente. Não podia deixar de ser. Vão lá, tenho também outros vídeos. Aliás, tenho um vídeo novo para partilhar que foi publicado ontem. O dia de publicação de vídeos semanal, que é quarta-feira. E o vídeo é como definir o preço de venda. E estou muito satisfeito com o resultado. Acho que está a haver uma boa evolução desde o primeiro. Se forem ver o primeiro das 7 dicas que eu reclamei imenso com a minha prestação, hoje em dia já estou mais confortável, sinto-me melhor. Há muito para trabalhar, muito para evoluir, mas estou muito mais confortável e acho que o caminho é mesmo por aí. Estava eu a dizer que podem encontrar no Facebook, no YouTube, no canal de YouTube, os vídeos das primeiras 3 sessões. A primeira sessão foi sobre o preço, aliás, o produto. O produto que é, essencialmente, a forma como a casa deve ser preparada e o que é que devem trabalhar em termos de imagem, a preparação do imóvel, o remover peças de mobiliário que estejam em excesso, o tratar da limpeza da casa, especialmente, a casa tem que estar toda limpa, obviamente, mas especialmente zonas como a cozinha e como a casa de banho têm que estar absolutamente imaculadas, porque transmitem uma sensação muito agradável. Eu gosto de transmitir aos clientes que as casas devem estar com um aspecto de hotel, descaracterizadas, sem toques muito pessoais, por vezes é difícil. Há casas com muita arte, há casas com muitos elementos de decoração, há casas com muitas fotografias e é difícil. Mas sempre que possível, nem que seja para a reportagem fotográfica, nem que seja para o trabalho de 3D ou de mapeamento que é feito no imóvel, tenham cuidado de retirar esses artigos porque é importante para o cliente que vai comprar e, obviamente, também é importante para o cliente que está a vender porque a sua casa fica mais atrativa. É sempre importante ter cuidado com a luz. A luz é crítica. Há estudos que indicam que uma casa com mais iluminação, com as luzes acesas, com os stores puxados, com as cortinas abertas, pode vender até 7 vezes mais. 7 vezes mais, é impressionante. E, portanto, é preciso mesmo ter muito cuidado. As cozinhas também estão normalmente muito cheias de coisas em cima das bancadas, muito cheias de utensílios que são usados no dia-a-dia. Remover o máximo possível, quase como se estivéssemos a entrar numa cozinha de exposição. É muito importante isso também. E, por último, a questão dos animais. Os animais de estimação são um espetáculo, os cãezinhos, os gatinhos, os papagaios, isto e aquilo. Esses que estão, as tartarugas, os peixes, os pássaros que estão em zonas confinadas, de uma maneira geral, não é um problema. Mas cães e gatos, sim. Se possível, afastados do potencial cliente, nunca se sabe quando é que há uma fobia, nunca se sabe quando é que há um pânico em relação a animais e, portanto, é mesmo importante ter cuidado. A segunda sessão dos P's foi sobre o preço. O preço é provavelmente a questão que mais impacto tem na venda do imóvel. É também aquela que as pessoas são mais sensíveis, obviamente, porque isso vai implicar no retorno que têm na venda do seu imóvel.
Os consultores imobiliários têm muito medo de abordar a questão do preço, porque têm medo de perder o imóvel, têm medo de perder a angariação. É um erro. Se não tratam do preço, não interessa se têm angariação, porque se o imóvel está fora de preço, não vão vender. E se não vão vender, não vão servir o vosso cliente. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Não faz sentido estar a aceitar um imóvel que está muito acima de preço para depois não ter procura, não ter motivação para fazer investimento, não ter capacidade para dar seguimento ao cliente e, em última análise, para ficar sem qualquer tipo de retorno. E, portanto, o que eu digo e o que eu recomendaria é que tem mesmo de ter cuidado e treinar a questão do preço. Portanto, foi o segundo P, foi o preço. O terceiro P, que foi a semana passada, foi a promoção. E a promoção tem a ver com as ações e calendarização de ações que estão pensadas para um determinado imóvel. Eu acredito na venda do imóvel com um plano de marketing. Um plano de marketing, existem ações do plano de marketing que são específicas e que são específicas, desculpem, são gerais e que podem ser aplicadas a todos os imóveis, de maneira geral, como a colocar a placa, como colocar no site da marca com que trabalham, mas há outras muito mais específicas e que devem ser feitas especificamente para um imóvel e para trabalhar aquele segmento que é o do público-alvo daquele imóvel. Está bem? Esta semana vamos falar sobre o quarto P, placement, ponto de distribuição. Não sei antes aproveitar para vos convidar a ir ver as duas novas angariações que eu e a Elsa temos, que entraram hoje ou ontem. Uma delas é um T2 em Setúbal, na Avenida Rua Rodrigues Manito. Não sei se é avenida, se é Alameda, é Rua. Rodrigues Manito, é uma das principais ruas em Setúbal. T2 por 150 mil euros. Uma ótima casa, vai precisar de remodelação, mas é uma ótima oportunidade. A casa está habitável, mas o que nós sabemos é que a tendência para a compra daquelas casas vai implicar uma remodelação e ou revenda ou habitação própria. Seja qual for o intuito da compra, é uma boa oportunidade. Vão ver, é o remax.pt /12099 2282-2. Eu já coloco aqui embaixo nos comentários quando terminar, mas fica já, se quiserem, se tiverem curiosidade, remax.pt /12099 2282-2. E depois temos outra que é um T3 em Costa da Ferradura, na Amadora, e é uma casa muito espaçosa, é um primeiro andar, há áreas ótimas, mesmo muito, muito boas. A casa está em ótimo estado de conservação, é de 2006 e tem parqueamento, tem todas as comodidades de uma casa moderna. Está por 270 e é também o remax.pt 12099 2285-4 também, deixarei em baixo. São duas angariações da minha parceria com a Elsa Braga e Elsa Braga é estranho. E vão ver, e se tiverem clientes, obviamente, marquem, porque temos muito gosto em partilhar com todos os colegas que tenham clientes. O que é que eu vos posso dizer mais antes de avançarmos para o placement? Visitem, se não fizeram ainda, o meu canal de YouTube, onde tenho estes vídeos, e visitem também o blog da Elsa, Jantar para 3, por extenso, tudo junto, .blogspot.com, acho que é isso. E vejam os artigos, ela escreve muito bem, eu sou apaixonado pela escrita dela e tem sempre artigos muito, muito interessantes todas as semanas e sigam que vale a pena. E vamos ao nosso quarto P, placement. Quarto P, placement. Então, este quarto P é um dos... tem a ver com
os pontos de distribuição ou os canais de distribuição. Eu usei pontos de distribuição, obviamente, para manter os P's, mas a realidade é que é uma das dos P's menos considerado. As pessoas sabem que têm que utilizar, mas não consideram muito. E, ups, eu pensei que tinha feito isto aqui, mas pelos vistos não fiz. Deixem-me só desligar aqui o telefone, que é para não sermos interrompidos. Gafe. Isto é o que dá a estar a fazer um direto. E é um dos P's menos tidos em consideração e é mesmo muito importante. E porquê que é muito importante? Porque o canal de distribuição tem a ver com o segmento para onde vocês querem comunicar. E sim, hoje em dia é óbvio que faz sentido comunicar todos os imóveis através da internet. Não faz mesmo sentido nenhum não ter comunicação online, exceto se por alguma razão o cliente, e todos sabem que há clientes que têm algumas exigências estranhas, o exijam, mas se não for esse o caso, eu recomendo que tenham sempre. Uma pesquisa recente da NAR indica que 98% dos clientes procuram online. 98%. Procuram online nos imóveis. Eu acho que os outros 2% que não procuram não é porque não querem ir online, é porque simplesmente encontraram o imóvel de outra forma. Mas tropeçaram num imóvel ou viram a placa do outro lado da rua da casa onde moram. Porque é uma quantidade mesmo assustadora. A internet está em todo lado, está nos telemóveis, está nos computadores, está nos iPads, está mesmo em todo lado. É impossível viver sem internet e, portanto, é óbvio. Mas é importante perceber que o canal de distribuição não é só a internet, não é mesmo só a internet. E, portanto, é mesmo importante perceber onde é que podem, onde é que devem comunicar. Eu gostava de falar de outros dois canais que são muito importantes, e um deles é a comunicação que é feita com consultores imobiliários, com os parceiros que são os nossos colegas, com os parceiros que estão no mercado a vender imóveis, com os parceiros que acompanham os compradores potenciais, e eu gostava de dedicar um pouco de tempo a falar sobre esta questão, porque eu acho que é mesmo importante. Continua a haver um número considerável de pessoas que preferem trabalhar para fazer a venda dobradinha, o pleno, a dupla, ou chamem lá como quiserem, em vez de partilhar. E eu percebo que isso possa parecer interessante, mas a realidade é que limita muito consideravelmente o negócio. E se o limita consideravelmente a curto prazo, a médio e longo prazo, então é inexplicável como é que alguém pode pensar em ter uma estratégia dessas. E eu acho mesmo que um dos canais de distribuição mais importantes que há e que é pouco trabalhado são os profissionais de mediação e são os profissionais com que se pode partilhar. Obviamente, pessoas que têm a mesma código de ética que nós temos, os mesmos valores que nós temos enquanto profissionais, e que nunca se portaram mal connosco e, portanto, podemos fazer negócio com eles e podemos saber que, se confiarmos a visita do imóvel do nosso cliente a esses profissionais, eles não nos vão tentar passar a perna e não vão ser incorretos com os clientes e não vão fazer nada que seja indecoroso. E assim sendo, criar uma lista e comunicar diretamente com essas pessoas é crítico para o negócio imediato, mas mais importante ainda para o negócio futuro. Para criar uma rede de contactos e uma rede de potenciais aliados que no futuro, quando nós tivermos dificuldade em encontrar um comprador para um determinado imóvel, nos vão auxiliar com os seus compradores. Porque se eu, enquanto angariador imobiliário, enquanto consultor imobiliário, tenho 5, 10 clientes de cada vez que estou a trabalhar, se eu pensar que posso ter 5, 10, 15, 20 comerciais imobiliários, com cada um com 5 ou 10, se tiver 20
consultores imobiliários com 10, com 10 compradores potenciais cada um, eu tenho uma rede de 200 compradores potenciais. E a possibilidade de eu vender um imóvel aumenta exponencialmente e a rapidez com que eu vou vender e satisfazer os interesses do meu cliente vai aumentar também exponencialmente. E não se esqueçam que o nosso negócio não é venda de casas, é a satisfação das necessidades dos nossos clientes, porque são eles que nos vão referenciar no futuro, são eles que nos vão indicar a outros, a conhecidos, a familiares, a amigos, e que vai fazer com que o nosso negócio cresça. Portanto, é mesmo muito importante não olhar só para as ferramentas que estão a trabalhar para nós de forma passiva, como a internet, como os cartazes na varanda de um apartamento, mas olhar também para estas ferramentas, esta disponibilidade que nós temos de capital humano, que são os nossos colegas que estão todos os dias na rua e os parceiros de mediação imobiliária que têm tantos clientes e que nos podem ajudar tanto a escoar o produto. Acho que é mesmo importante falar sobre isto. Fala-se, mas eu acho que não se fala o suficiente e, portanto, eu queria deixar. Outra coisa que eu queria partilhar convosco, que é importante percebermos onde é que devemos investir, quais é que são os canais que mais funcionam. Foi feito um estudo recentemente que indica que 54% dos compradores pesquisa em dois tipos de ferramentas tecnológicas. Primeiro, nos sites especializados, cerca de 43%, e 11% nas redes sociais. Portanto, aquela ideia de que eu tenho um imóvel e meto um post no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no TikTok, que agora está muito na berra, e tenho muitos contactos, não é bem assim. Não é mesmo assim. Aliás, o 11% não é muito significativo de interesse. Os sites especializados têm bastante mais, 43, como vos referi. Curiosamente, se tivermos a olhar para vídeo, para pesquisas e conhecimento feito através de vídeo, o local que tem mais retorno para os clientes, ou seja, o sítio que os clientes dizem que é mais importante para eles para pesquisar vídeos de imóveis vejam lá se adivinham, é o YouTube. A maior parte das pessoas acha que é o Google ou que são os sites das marcas, mas não. O YouTube está bastante à frente. Mesmo à frente dos outros, muito destacadamente. Tenho aqui os dados algures a ver se eu os encontro. Não sei. Também é interessante, não encontro, tenho aqui tantos dados que não os encontro agora especificamente. Também é muito importante perceber que antes de chegarem ao YouTube ou antes de chegarem ao site da Remax, da Century, da Era, da XPTO, da ABC, os clientes fazem outro tipo de pesquisa e 70% dos clientes revelaram que começaram a sua pesquisa no Google. Sim, no Google, os outros, esqueçam, os outros motores de pesquisa não são significativos. Talvez o Baidu na China, mas, porque não há Google. Mas nos países ocidentais é o Google. E começaram com pesquisas tão simples como comprar casa em Cascais, comprar casa em Oeiras, comprar casa em Lisboa. E só depois é que vão evoluindo. Portanto, esta é a primeira pesquisa e é importante perceber isto porque tem a ver com o SEO, Search Engine Optimization, que é algo que devem aprender a fazer para escolher as palavras certas para os vossos anúncios, para que eles estejam alinhados e que tenham mais visibilidade no Google. Porque é no Google e se forem vídeos no YouTube, que é mesmo muito importante. Mais em relação a canais de distribuição. Os canais não funcionam de maneira igual para toda a gente. Eu vou dar um exemplo que é muito simples. Não faz sentido estar a fazer flyers, que é uma forma de...
não é uma forma de promoção, mas pode funcionar como um canal de distribuição, porque quando é colocado nas caixas do correio, quando é colocado nos vidros dos carros, funciona como ponto de distribuição. Não faz sentido estar a fazer flyers de moradias de milhões para colocar no parque de estacionamento ou nas caixas do correio do bairro. Não faz sentido, não é razoável. Não é mesmo razoável. Nós temos que pensar quem é que vai comprar aquelas casas, onde é que andam e como é que comunicamos com eles. E eu o que vejo é que as pessoas utilizam os canais de distribuição sempre da mesma maneira, os pontos de distribuição sempre da mesma maneira, e não pensam onde é que estão os consumidores, onde é que estão os compradores de um determinado imóvel para adequarem a sua comunicação. E é mesmo importante fazê-lo, está bem? Que mais coisas é que eu vos posso dizer? O vídeo está a ser cada vez mais impactante. Há cada vez mais pessoas a procurarem informação através de vídeo. Curiosamente, o que as pessoas procuram com os vídeos não tem a ver tanto com a informação específica das casas. Foi uma novidade também que surgiu com este novo inquérito da NAR. Os vídeos servem no testemunho dos clientes, das pessoas que veem os vídeos, dos compradores, que é esse que interessa, não é o nosso enquanto mediadores imobiliários, enquanto angariadores imobiliários, enquanto consultores imobiliários. Nós temos uma opinião, essa opinião vale o que vale, mas o que interessa é o que a pessoa que está do outro lado, para quem nós comunicamos, o que é que ela procura quando vai à internet, quando vai à caixa do correio, quando vai a uma mediadora imobiliária, quando vai a um site generalista, o que é que eles procuram, qual é que é a informação que pretendem obter. Então, o que este inquérito da NAR transmitiu, e obviamente a NAR é a Associação dos Estados Unidos, mas as pessoas são iguais no mundo inteiro e cada vez são mais iguais. Portanto, não é, o consumidor nos Estados Unidos não é diferente do consumidor em Portugal ou do consumidor em Espanha. Tem pequenos ajustes culturais, mas de maneira geral os padrões de consumo são os mesmos. Por isso é que se vendem iPhones nos Estados Unidos como se vendem em Portugal, por isso é que se vendem carros nos Estados Unidos como se vendem em Portugal, por isso é que se vendem refeições nos Estados Unidos como se vendem em Portugal. É igual e é isto. Nós temos que perceber que nós somos todos iguais, não há grandes diferenças. Há, de facto, alguns elementos de aculturação, mas de maneira geral o consumidor de imobiliário nos Estados Unidos tem preferências específicas para um determinado tipo de habitação, tem preferências específicas porque tem uma capacidade de consumo específica do local, mas a forma como pensa, a forma como organiza a sua pesquisa, a forma como se orienta para consumir é igual, seja na América do Norte, seja na Europa Ocidental. E, portanto, podemos pegar nesses inquéritos que são muito úteis e que são feitos por uma organização que é altamente profissionalizada e transportá-los para Portugal e usá-los para termos o conhecimento e tirarmos o sumo. E o que... Agora perdi-me. Já sei. E o que a ANAR vê é que os consumidores estão a usar os vídeos para conhecer mais do que as casas. Apenas 70% das pessoas, apenas, é um número muito elevado, mas é um apenas, porque não é o primeiro, é o segundo. O segundo objetivo de ver vídeos de imóveis ou de imobiliário não é conhecer as casas. Esse é 70% que quer, mas 86% dos consumidores querem ver vídeos de imobiliário. Isto é uma dica para todos os colegas que estão a ver isto. Comecem a fazer os vídeos com este intuito, querem conhecer a zona onde está o imóvel. Portanto, não é só importante o espaço, as características, os acabamentos que o imóvel tem, é muito importante passar no canal de distribuição, passar também qual é que é a zona e onde está a casa, onde está o apartamento, para que as pessoas possam conhecer e perceber. Cada vez tem mais relevância. 86% das pessoas querem mesmo perceber qual é que é a zona. E isto até faz sentido, porque nós, quando vamos fazer uma angariação e quando estamos a promover um imóvel, conhecemos o bairro, conhecemos a freguesia, conhecemos a zona, conhecemos muito, muito, muito bem. Os compradores, por vezes, compram numa determinada zona que já conhecem,
mas muitos mudam-se para zonas que são próximos das suas, que têm uma ideia de como é que funcionam, mas querem saber um pouco mais. Querem saber onde é que está o comércio local, quais é que são as escolas, como é que se circula, se é seguro, se não é, como é que é a vizinhança, qual é que é o nível de capacidade económica dos vizinhos, para perceberem de facto qual é que é o ambiente, qual é que é o meio para onde vão entrar. E, portanto, é algo que é interessante e que eu gostava de referir. Em relação aos canais de distribuição também, porque o impacto dos meios digitais é tão grande, quem utiliza meios offline, quem utiliza cartazes de venda, quem utiliza folhetos, quem utiliza revistas de imóveis, quem utiliza inclusive cartões de visita em papel, tem que ter obrigatoriamente, mesmo obrigatoriamente, referências digitais. Tem que ter uma possibilidade, de preferência fácil, das pessoas passarem do meio físico para o meio digital. Com leitores de keycode, com links de internet fáceis, curtos, que as pessoas possam escrever com facilidade e para poderem chegar aos imóveis, para poderem chegar à vossa página, para poderem chegar a vocês de forma digital. As pessoas querem saber e pesquisam tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é extremamente importante. Se utilizam como canal de distribuição o meio físico, o meio em papel, então é importante que esse meio tenha uma ligação para o meio digital, onde se pode apanhar mais informação. O que é que eu vos posso dizer mais sobre as plataformas digitais? Os meios offline, como jornais, como revistas, estão claramente a perder significado e a perder relevância naquilo que é a comunicação com o público atual. Mesmo o público acima dos 65 anos já não tem grande interesse em ter a informação numa revista, num flyer, numa brochura. Porquê? Porque a informação que vem em papel é sempre limitada. Isto é uma consequência da tecnologia. A tecnologia permite-nos ter e guardar as coisas sem fazer peso, sem danificar o planeta, sem consumir papel e cedê-la em qualquer momento, em qualquer lado, com muito mais quantidade. Eu posso ter 100 fotografias e posso revê-las e posso ter som e sensação de proximidade a um imóvel que uma revista não me consegue transmitir, que uma brochura não me consegue transmitir, que um anúncio de jornal não consegue transmitir. E como tal, o que acontece é que, de facto, estão a decair. Nos últimos anos passaram de 20% para menos de 4% de relevância em termos de pesquisa e a tendência é para que vão desaparecer. Em algumas situações de muito quase gourmet, quase um marketing gourmet, é bonito e é interessante e faz sentido ter uma comunicação de papel, física, mas tem que ser de altíssima qualidade. Aí já tem impacto, aí as pessoas guardam, aí as pessoas transmitem, aí as pessoas revisitam a comunicação e utilizam esse meio como uma forma de estar mais próximo. Okay? Se não for assim, não faz mesmo sentido. E pronto, era um pouco isto que eu tinha para vos transmitir. Com esta quarta sessão, eu termino os 4 P's do marketing e é importante perceberem que um dos P's sozinho não funciona. Se eu tiver o preço certo, mas tiver a casa mal apresentada, não fizer uma promoção adequada e não me preocupar onde devo fazer essa promoção,
dificilmente as pessoas vão ter conhecimento que o imóvel está em venda ou à venda e, portanto, provavelmente não vou vender. Da mesma maneira que se tiver uma casa espetacular, mas ela estiver fora de preço ou se estiver desadequada ou não a comunicar, não vai acontecer nada. E por muito que eu faça uma análise espetacular dos canais de promoção e dos canais de distribuição e da promoção e tenha uma promoção espetacular, se a casa não valer nada, não tiver mínima apresentação e estiver com um preço desadequado, também não funciona. O que funciona são as 4 variáveis juntas, elas juntas e alinhadas para promover um imóvel. E se elas estiverem alinhadas, tudo se vende. Não interessa se a casa é bonita, se é feia, na vossa opinião, há sempre alguém que terá interesse naquele produto, ao preço certo, desde que nós divulguemos nos sítios corretos e de forma intensa e bem direcionada. E, portanto, pensem nisto, apliquem estas dicas e ferramentas que eu tentei transmitir nestas 4 semanas e espero que seja muito útil para poderem servir os vossos clientes. Na próxima quinta-feira estou cá às 5 horas. Espero que tenham gostado. E o vídeo vai ficar mais uma vez disponível no canal do YouTube, se quiserem ver indeferido ou revisitar. Está bem? Obrigado. Até breve.